Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da crise hídrica e da crise energética, que já está presente, mas que pode ficar bem mais complicada. Para tratar desses assuntos e identificar as razões pelas quais essas crises estão aparecendo, nós convidamos duas pessoas que estão muito especializadas e muito afinadas para nos dar uma pista do que está acontecendo. Eu quero apresentar para vocês a Malu Ribeiro. A Malu é jornalista, ela tem especialização em políticas públicas e gestão de recursos hídricos, é diretora de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Ela atua como representante da organização no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e foi uma das fundadoras do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. É a representante paulista do segmento da sociedade civil no colegiado coordenador do Fórum nessa terceira gestão. Foi coautora da primeira estrada parque do país, por meio da legislação específica que serviu de referência para outras áreas de conservação. Ela é coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Muito obrigado, Malu, por estar aqui com a gente mais uma vez. É uma satisfação poder contar com você. É um prazer estar aqui, vamos lá. Nesse tema ainda, né? Isso. Quero apresentar para vocês também o Adilson de Oliveira. O Adilson é engenheiro químico, formado pela Escola Politécnica da USP, tem pós-graduação em administração pela GV, de São Paulo, e especialização em economia da energia pelo Instituto Econômico e Jurídico de Energia da Universidade de Grenoble, na França. Aí de lá fez também o seu doutorado em desenvolvimento econômico. Ingressou como professor da coordenação do programa de pós-graduação em engenharia da Federal do Rio de Janeiro, onde participou da criação da área interdisciplinar de energia. Depois ele se transferiu para o Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro, onde criou a área de energia e permanece até hoje como professor titular. Foi diretor do Instituto de Economia da Faculdade de Direito da Federal do Rio de Janeiro e do Colégio de Altos Estudos. É consultor para diversas organizações internacionais e nacional, e atualmente é membro do Conselho Curador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela Cátedra Energia do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Muito obrigado também, Adilson, por estar aqui com a gente, para ajudar a esclarecer quais são e de que se trata essas crises. Um prazer enorme trabalhar de novo, debater aqui com a Malu. Muito bom, muito obrigado. Para dar início, então, à nossa conversa, eu vou perguntar para a Malu. Malu, está se anunciando uma crise hídrica. Na verdade, os reservatórios estão baixos, tem que acionar as termoelétricas. Do que nós estamos falando quando a gente fala de crise hídrica? Você pode ajudar a gente a compreender essa questão? Bom, para quem está nos assistindo, para quem está conosco nesse momento, é quando falta água, né? A água é um recurso natural estratégico, essencial à vida, cujo acesso é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas, mas que nem todas as pessoas têm, de fato, acesso à água. E no Brasil, além da distribuição, da disponibilidade de água ser diferente, muito diferente, ou seja, nos estados mais populosos da região sudeste do Brasil, sul, é onde você tem maior pressão sobre os recursos hídricos, os usuários da água disputam essas águas, né? E nas bacias com grande disponibilidade, como a bacia amazônica, no norte do país, onde você tem maior volume de água, as pessoas convivem diariamente com os rios, o transporte é feito pelos rios, né? As pessoas vivem na água, nós temos menor pressão sobre os recursos hídricos. Então, há conflito por uso da água, e quando há um evento climático extremo, como de secas, né, falta de chuva, agravados por poluição, por desmatamento, por nosso mau uso, desperdício,
a gente chama de crise hídrica. Ou seja, faltou água na torneira, faltou água para irrigar e produzir alimentos, faltou água para descedentar os animais, né, matar a sede dos animais, e falta água para a nossa matriz energética, que é, na maior parte, hídrica. Então, isso a gente vem chamando de crise hídrica, né? Mas, na verdade, é resultado de mau uso e da falta de planejamento. Não é um evento casual? Não é um problema da natureza? Não, não é um problema da natureza. Na verdade, nós temos períodos de seca, período de estiagem, período de chuva. Vivemos num país de dimensão continental, com vários biomas, né? Ou seja, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal, o Cerrado, os Pampas, né? Esses biomas brasileiros têm uma realidade de convivência de suas populações e dos seus ecossistemas com a água. Mas o que nós estamos vivenciando agora é o conjunto de 3 fatores que agravam os problemas só da natureza, né? Nós estamos num momento de emergência climática, ou seja, de mudança climática, onde os países e os povos têm que mudar comportamento para reduzir o aumento da temperatura no planeta. Então, reduzir nossas emissões de gás carbônico para reduzir o impacto do clima. Em segundo lugar, nós temos uma grande indisponibilidade de uso da água no Brasil por falta de saneamento básico. Nossos grandes rios, grandes represas são poluídos no Brasil, portanto, estão indisponíveis para a produção de alimentos, para consumo humano, né, para várias atividades nobres. E o que sobra de água de boa qualidade é muito pouco para garantir toda a população do Brasil. Então, não é só um problema climático, mas é também um problema cultural que a gente tem que enfrentar no Brasil. A gente tem a falsa ideia de que há muita água no Brasil, né? Essa falsa ideia da abundância faz com que a gente seja irresponsável no uso, permita diluir esgoto em grandes rios, permita usar rio como extensão de tomada ou extensão da descarga, e não reconhecer que a água é um recurso finito, escasso, e portanto, deve depender de uma boa governança e de políticas públicas eficientes. Quando a gente junta tudo isso, mas o desmonte das políticas de meio ambiente no Brasil, o resultado só podia ser uma grande crise. Antes de passar para o Adilson, que eu vou depois me dirigir a ele fazendo uma pergunta, eu queria perguntar para você, quão grave é essa crise agora? O que vai acontecer? A gente fala de crise porque não está normal, mas o que vai acontecer? Olha, já está acontecendo. Nós temos a região metropolitana de Curitiba, por exemplo, que está na bacia hidrográfica do Paraná, né? Essa bacia hidrográfica está enfrentando a maior seca dos últimos 110 anos. Né? E essa região metropolitana já está convivendo com corte de água para a população há 2 anos. Então, não dá para dizer que está começando uma crise hídrica agora. Nós estamos vivenciando em regiões onde a população estava acostumada com a abundância de água, falta d'água diária para a população. Né? Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, nós tivemos esse problema que Curitiba enfrenta agora, entre 2014 e 2016. Mas, até agora, o nível dos reservatórios que abastecem essas capitais, essas grandes cidades e todas as atividades econômicas não voltaram a níveis satisfatórios para a gente poder enfrentar esse período de seca do clima, que seria a seca normal, né? Que vai durante todo o inverno até o final do ano. E a gente não tem como saber se no final do ano nós vamos ter chuvas em volumes necessários para reabastecer de novo os reservatórios que secaram. Com o aumento do desmatamento na Amazônia, as queimadas no Pantanal, o aumento do desmatamento na Mata Atlântica, nós estamos alterando esse ciclo hidrológico que garante
a água, a sustentabilidade para as nascentes, os rios e reservatórios, e agravando o problema. Muito bom. Vamos passar para o Adilson. Adilson, eu queria saber, essa crise hídrica vai se transformar em crise energética também ou não? Bom, ela já se transformou em crise energética, né? Na verdade, nós já estamos vivendo uma crise energética. Os indicadores são claros nesse sentido. Primeiro, o fato de que o governo já deu um tarifaço aí nas bandeiras tarifárias, e, além disso, ele está despachando as térmicas num patamar impressionante, mais de 10 mil megawatts, coisa que não se vê, nunca se viu, na verdade, no Brasil. O que significa esses 10 mil megawatts? Significa que um enorme volume de dinheiro vai ser gasto com essas térmicas e vai ser transportado para as tarifas nos próximos anos. Então, nós não só estamos sofrendo um aumento tarifário agora, como vamos sofrer novos aumentos tarifários nos próximos anos, devido a essa crise energética que nós estamos tendo, que o governo diz que é um problema vinculado, que tem como provocado pela crise hídrica. Na minha percepção, não é bem assim. Não é bem assim pelo seguinte. Primeiro porque, na verdade, quem criou essa crise energética foi o governo, ao esgotar os reservatórios de forma absurda e desnecessária no passado. O governo, não querendo despachar térmicas lá em janeiro, fevereiro desse ano, o que ele fez? Ele simplesmente usou a água que agora nós estamos necessitando, que deveria estar nos nossos reservatórios, para esses usos mais nobres que a Malu citou. Ou seja, na verdade, na minha percepção, a crise hídrica é uma criação do setor elétrico. E ela é resultado de uma gestão do setor elétrico que assenta sobre a água a responsabilidade do abastecimento elétrico do Brasil. E não é assim em nenhuma parte do mundo. Em nenhum lugar do mundo é dessa forma. É só no Brasil que foi criada essa mística de que nós somos um país hidrelétrico. E, portanto, a geração elétrica que tem que ser feita a partir da água, né? Eu acho que isso tem que ser mudado e tem que ser mudado rapidamente. Então, tem uma coisa que você disse, Adilson, que eu fiquei surpreso. O governo autorizou esvaziar as represas? De certa forma, o governo, através dos seus instrumentos de gestão do setor elétrico, não foi, digamos assim, né? Quem governa o setor elétrico brasileiro é o ONS, e o ONS é um operador nacional do sistema, e ele, na verdade, obtece ordens do Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, que é um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. É um comitê vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Então, quem comanda o despacho do sistema elétrico brasileiro é o CMS, é o Ministério de Minas e Energia. Então, a responsabilidade, na minha opinião, é do governo. Tá. Malu, eu queria entender uma coisa, quer dizer, eu li em algum lugar que o consumo humano de água no Brasil é da ordem de uns 30% da água que nós temos. O resto vai para a indústria, vai para o agronegócio. Como é que é essa repartição? O agronegócio está reivindicando a água para a sua safra? Com certeza, né? Veja, a água bruta, né, superficial no Brasil, que são os nossos rios, a água dos rios, das bacias hidrográficas, na média, o maior consumidor de grandes volumes de água é a agricultura irrigada. Cerca de 60%, 60%, 70% dessa água vai para a agricultura irrigada. Depois vem o setor elétrico e aí o abastecimento humano, né, que é o abastecimento público e as atividades comerciais, a indústria, né? E para regular esses usos e garantir os usos múltiplos da água, ou seja, acesso à água em qualidade e quantidade para toda a população e todas essas atividades econômicas, o Brasil tem uma lei específica, a Lei das Águas do Brasil, que completou 21 anos e que distribui a gestão e a governança da água do Brasil
por meio de comitês de bacias hidrográficas. Esses comitês de bacia reúnem a sociedade civil, os usuários de água de todos os setores econômicos e os governos, né? Essa gestão é descentralizada e tem como um grande regulador do acesso a esse recurso natural a Agência Nacional de Águas, agora a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, né? Mas, infelizmente, por questões político-eleitorais e por toda a crise política e institucional que o Brasil está vivendo, nós tivemos a edição de uma medida provisória que faz exatamente isso que o professor citou agora, né? Essa medida provisória, editada pelo governo federal e que está em vigor agora, ela tira o poder da Agência Nacional de Águas, que é a agência reguladora, que faz a outorga de uso da água, né? Quer dizer, a água no Brasil é um bem de uso público, patrimônio nacional, bem de uso público, dotada de valor econômico. Os usuários que têm outorga, o direito de uso dessa água, pagam pela captação da água bruta e deveriam pagar também pela poluição que geram quando devolvem essa água. Usuário, pagador, poluidor, pagador, que está na nossa legislação. O que o governo fez? Reclamou do excesso de burocracia, segundo o governo, excesso de burocracia da Agência Nacional de Águas e do IBAMA, para privilegiar o setor elétrico, deixar o setor elétrico usar toda a água dos reservatórios, esgotar os reservatórios e dane-se os outros usuários, retirando da Agência Nacional de Águas essa prerrogativa de definir os critérios da outorga de uso da água num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Isso nunca aconteceu no Brasil. Essa medida provisória, ela inverte os papéis. Ela coloca o regulador refém do regulado, né? Ou seja, a Agência Nacional de Águas passa a ser reguladora, refém do grande usuário da água. Isso é um absurdo, isso agrava a crise institucional, acirra a insegurança hídrica e certamente vai trazer conflitos lá na frente, porque se a água está sendo retida nos reservatórios, foi retida nos reservatórios e esgotada, vai faltar para o resto dos usos. Quais são os outros usos? Principalmente hidrovia. Veja, a hidrovia Tietê-Paraná é responsável pelo transporte de grãos do Mercosul, né, por uma grande atividade econômica do país, da nossa tríplice fronteira, inclusive, e todos os irrigantes. Nessas bacias, essas grandes bacias do Paraná, na região de Furnas, o Alto São Francisco, o Paraíba do Sul, já passaram por outras crises climáticas e hídricas antes, mas sempre o órgão gestor de recursos hídricos definia critérios. Foi muito celebrado por nós o acordo feito pelo CEIVAP, né, que é o Comitê de Integração do Paraíba do Sul, durante a crise de 2014 e 2016, o Sistema Cantareira, a Agência Nacional de Águas, inclusive, trouxe para a Sabesp, que é no estado de São Paulo uma grande usuária desse Sistema Cantareira, o compromisso de restaurar, de reflorestar as bacias hidrográficas do Sistema Cantareira, de compartilhar a água desse sistema entre as bacias do Alto Tietê, que é a região metropolitana de São Paulo, e a região metropolitana de Campinas e Piracicaba, né? Quer dizer, regulando esses usos para minimizar conflitos. Agora, quando você tira desses órgãos gestores, tira do IBAMA a análise ambiental, estratégica do uso, e coloca para o usuário a ponta da tomada, definir até quando ele pode usar a água, você está quebrando princípios constitucionais do Brasil. Então, como representante aqui, membro do Observatório da Governança da Água, que reúne mais de 46 organizações ligadas à gestão da água no Brasil, pesquisadores, especialistas, nós fizemos uma nota técnica
que está no portal do OGA, Observatório da Governança das Águas do Brasil, OGA Brasil, chamando atenção para as irregularidades dessa medida provisória 1055 que foi editada agora, e que vai permitir ao setor elétrico definir como vai usar a água em detrimento de todos os outros setores, em desrespeito ao princípio de direito humano do acesso à água em qualidade e quantidade, ou seja, é o Brasil andando para trás, mais uma vez. Para ter uma ideia da irresponsabilidade do setor elétrico, eu acho que é importante chamar, acho que a Malu tem toda a razão em dizer que nós estamos numa situação onde o governo resolveu privilegiar o setor elétrico em detrimento de milhares de brasileiros. Quem é o setor elétrico? São alguns grandes capitais articulados em torno do sistema elétrico, porque o sistema elétrico não são algumas poucas, algumas dezenas de empresas que vão se beneficiar porque vão reduzir seus custos e vão continuar tendo seus lucros em detrimento das milhares de brasileiros que vão deixar de ter acesso à água, né? Já está acontecendo em Curitiba, vai acontecer em outras cidades do Brasil, provavelmente, em detrimento da produção agrícola, que tem milhares de produtores agrícolas, pequenos produtores agrícolas que vão sofrer com o fato de não poderem irrigar, principalmente aqui na bacia do São Francisco, também em toda a bacia aqui do Paraná, tá certo? Então, eu acho que aqui nós temos um conflito de interesses que está visível, onde o governo resolve colocar nas mãos de um certo grupo de interesses em detrimento da grande maioria dos brasileiros. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E mais importante ainda, acho eu, é o fato que a Malu já citou, que, na verdade, esse problema que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, essas flutuações climáticas tendem a se acentuar daqui para frente, porque, na verdade, as mudanças climáticas estão vindo aí e estão visíveis para todos nós. Quem está vendo o que está acontecendo agora no Canadá, tem temperatura de 45 graus no Canadá, né? Quem está vendo o que está acontecendo na costa oeste americana, quem está vendo nas mais diversas, na própria, na Rússia, lá na tundra Rússia, está vendo queimadas que nunca aconteceram na história. Então, as mudanças climáticas são um fato, e elas tendem a exacerbar esses problemas que nós temos hoje. Então, é necessário aceitar essa realidade e passar para a mudança. O Brasil vai ter que mudar radicalmente o seu sistema elétrico. Ele vai ter que mudar não só na sua forma de gestão, como também no seu futuro. Ou seja, nós temos que construir cada vez mais fontes renováveis, tem que abastecer o sistema elétrico brasileiro. Não é possível continuar aceitando que nós vamos construir novas hidrelétricas, porque não existe espaço para novos reservatórios de grande porte, e nós precisamos de energia limpa e não de energia térmica, como está sendo proposto, por exemplo, na medida provisória da privatização da Eletrobras, onde se quer construir muitos mais térmicas para resolver problemas, de novo, de outros segmentos da economia em detrimento da grande maioria da população brasileira. Mas, Adilson, não existe uma resistência da parte da própria agência reguladora da utilização desses sistemas de captação de energia mais de placas solares nos tetos das casas, É um caso pelos grandes ventiladores que captam o vento. Não tem uma resistência dessas grandes... Muito forte, você tem toda a razão. É um caso clássico que se trata na literatura econômica de captura do regulado, ou seja, os interesses, os grupos de interesse vinculados a esses que eu acabei de citar, não querem a entrada dessas fontes de energia porque vai contra os interesses dele. Por quê? É muito melhor construir uma grande hidrelétrica ou uma termoelétrica, onde são alguns poucos capitais que têm interesse, podem construir, do que fazer a geração elétrica nas milhares de casas brasileiras. Na verdade, são diversos pequenos produtores. É muito melhor concentrar em alguns poucos capitais, porque dessa forma você pode imaginar as possibilidades que abrem-se para negócios diversos, né? Inclusive alguns não necessariamente muito ortodoxos. Você fazer distribuidamente é muito menos favorável, e as agências
estão totalmente capturados por esses grandes interesses de blocos de capitais que querem construir grandes usinas, não têm interesse em distribuir a geração elétrica por diversos consumidores ao longo de todo o território brasileiro. Malu, existem opções para essa situação que nós estamos vivendo? Quer dizer, está faltando água, vai continuar faltando água, né? O negócio é termoelétrica mesmo? Não, você veja que a termoelétrica ela tem um duplo problema, né? Ela é poluidora, nós estamos num momento de emergência climática, de mudanças climáticas, então é uma tecnologia que nós não deveríamos utilizar, só em caso extremo, e ela também demanda água. As termoelétricas consomem muita água para refrigerar seus sistemas e causam uma grande evaporação dos recursos hídricos. Então, não é qualquer regiões de escassez hídrica, não pode ter termoelétrica. Você só pode montar termoelétrica onde tem água, né? Ela demanda um uso da água. E gera um grave impacto, ela devolve para o ambiente, para os ecossistemas, uma água aquecida. Tem um problema que está acontecendo em Nova York agora, com essas fazendas de bitcoins, né, de tecnologia, aí, que estão demandando um grande consumo de energia térmica, gerada a gás, e eles estão devolvendo uma água para um lago que era gelado com uma temperatura de 41 graus. Isso está acabando com o ecossistema dessa bacia hidrográfica, né, na região de Nova York. Então, é preciso muita atenção. Nós tivemos recentemente o Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Capivari, Jundiaí, Piracicaba, negando licença ambiental para termoelétricas na bacia do Rio Jundiaí, porque é uma bacia de escassez hídrica. Então, a termoelétrica iria disputar a água que já falta para as atividades econômicas. O ideal seria o Brasil buscar a diversificação, quebrar o monopólio da energia, como disse o professor, porque a gente, como cidadão, você não tem o direito de escolher quem fornece a energia da sua casa. Você está numa região onde o Estado regula a concessão do setor elétrico e você não pode ter uma geração autônoma, não existe incentivo para isso, né? A gente precisa quebrar esse monopólio, permitir que a população possa gerar energia nas comunidades, nas residências, nas atividades econômicas, com tecnologia limpa. Gás e solar, já que a situação de eventos climáticos extremos vai impactar cada vez mais os recursos hídricos. E outra coisa que a gente precisa fazer com urgência, a ONU também declarou que nós estamos na década da restauração dos ecossistemas, justamente para enfrentar esses eventos climáticos e problemas de saúde pública. O que significa isso? A gente precisa conter o desmatamento na Amazônia e restaurar a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é responsável por garantir segurança climática e hídrica para 17 estados do Brasil, que são justamente os 17 estados que mais exercem pressão sobre energia e sobre água. Então, restaurar a Mata Atlântica, ampliar as ambições do Brasil no Acordo de Paris, agora na COP26 do clima, é fundamental para que na casa de todos nós tenha água e energia e equilíbrio climático. Isso aí. Veja bem que interessante o que a Malu acabou de colocar. Qual é um dos problemas centrais das hidrelétricas atualmente? Dos reservatórios, melhor dizendo. É que os mananciais de água, que estão sendo todos, o desmatamento está fazendo com que o fluxo de água que sai, né, dos mananciais está sendo esgotado pelo fato de que está secando esses mananciais. Então, o programa de reflorestamento, em particular nas áreas que são nas áreas que dão origem à água, é fundamental. O governo não faz nada nessa direção. Muito pelo contrário, ele atua, como a gente viu até há pouco tempo, né? Continua com o ministro anterior, mas o ministro novo não disse nada ainda, dizendo que o desmatamento é uma coisa positiva, que o Brasil
deve desmatar. Então, aqui a gente vê a conexão clara entre os interesses de alguns indivíduos, de alguns grupos, em detrimento da população. Novamente, né? Sempre os grandes fazendo no Congresso e junto aos entes de regulação, no sentido de ganhar dinheiro em detrimento dos interesses de longo prazo da população. E aqui eu quero chamar a atenção que é fundamental aceitar essa nova realidade. O que eu sinto é que ainda há uma resistência muito grande das nossas autoridades, e principalmente dos nossos congressistas, em aceitar que o mundo mudou. O mundo mudou. Nós temos que fazer duas coisas fundamentais, como está sendo colocado claramente, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos que avançar com o programa de limpeza da matriz energética, ou seja, cada vez mais fontes renováveis, e temos, ao mesmo tempo, que melhorar, reduzir drasticamente, como sugere o Piketty, né, aquele economista da França, uma redução significativa nas enormes disparidades sociais que nós estamos vivendo. E quem é que pode fazer isso? Que a melhor forma de fazer isso é fazer a tal da geração energética, gerar energia de forma descentralizada. Como disse a Malu, dar mais poder ao cidadão para decidir como ele quer consumir energia. Mas aqui nós vivemos ao contrário. O governo quer impor a nós uma forma de consumir de energia que é aquela que ele dividiu o mercado em dois mercados. O mercado elétrico, eu estou falando agora. O mercado livre, onde os grandes consumidores podem negociar o que eles querem se abastecer. E nós que estamos aqui na nossa residência, somos obrigados a comprar a energia que o governo decide para nós, que são essas energias mais caras, mais poluentes, que vão em detrimento dos nossos interesses. Então, dar liberdade aos consumidores vai ser uma tarefa importante também na transformação do mercado elétrico brasileiro. Deixa eu continuar com você, Adilson, aproveitando a sua experiência em economia. Quer dizer, nós estamos falando da água como um bem público. Sem dúvida. Um bem comum. Né? Cuja gestão não é mais pública, é verdade isso? Quer dizer, você tem um órgão regulador público, mas a gente nem sabe se esse órgão já foi capturado ou não pelos interesses comerciais, né? Como é isso? Então, teoricamente, é assim, né? Se você ler, como disse a Malu, se você for na Constituição e for na legislação, tudo isso está especificado lá. Mas quando a gente vem para a realidade, o que a gente está vendo é que estão sendo capturados. A forma mais... o caso mais claro dessa captura é essa agora, essa medida provisória que a Malu citou, e que passa todo o controle da água nossa para o setor elétrico. Ou seja, vai em contradição total com o que diz a legislação e o que diz a Constituição. Por quê? Porque chegou num ponto em que eles não estão conseguindo mais repassar os custos da má gestão para nós consumidores, porque as tarifas elétricas no Brasil estão chegando a patamares insustentáveis, não só para nós, nas nossas residências, mas também, inclusive, para o parque industrial, porque nós temos que lembrar que quem consome mais energia no Brasil são as indústrias, são o comércio, e nós estamos transformando a nossa indústria, o nosso comércio, em estruturas absolutamente inviáveis economicamente, por querer proteger um certo grupo de interesses, que é esse que gere o sistema elétrico brasileiro hoje. Estou falando especificamente do setor elétrico. Então, a quebra dessa junção, né, ou desse acordo entre os interesses dos grandes sistemas, das grandes empresas elétricas e o sistema e a população brasileira, tem que ser feita imediatamente. E, inclusive, porque nós já temos clareza que a continuidade dessa situação vai gerar o quê? Racionamento de água, custo crescente de energia elétrica, possivelmente apagões localizados em todo o território brasileiro, e o que se anuncia para esse final de ano e para o ano que vem não é nada positivo. Então, é preciso imediatamente, não é para deixar, vamos ver se chegamos a novembro, como está dizendo, por exemplo, o Ministério de Energia e o Operador Nacional do Sistema, até novembro a gente vê se conseguimos chegar bem. Aí, o ano que vem, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai vir as chuvas e a gente se acomoda. Mas no ano que vem, já está o pessoal
aqui do INPE já está nos anunciando que o ano que vem vai ser um ano tão seco quanto este. Então, nós vamos voltar o ano que vem a estar na situação atual, porque agora não estamos tomando as decisões necessárias para evitar o futuro que nos parece cada vez pior. Estou até engatando na sua fala. Quer dizer, Malu, o que precisa ser feito a curto prazo para enfrentar essa crise? Bom, em primeiro lugar, é revogar essa medida provisória por medida judicial, por pressão política, fazer o governo voltar atrás. Você veja que uma medida provisória ela tem uma vigência imediata, de uma forma antidemocrática, porque ela não passa pelo Congresso Nacional. Nós vamos ter recesso no Congresso Nacional agora, então é preciso que a população pressione, né? Existe um sistema de regulação, de gestão, de governança da água, que é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e esse sistema não pode aceitar a boiada passando pela cabeça só para não faltar energia elétrica, porque vai faltar água. Faltando água, significa que o preço dos alimentos vai subir, que os problemas de saúde vão se agravar e que os conflitos vão se agravar. Então, em primeiro lugar, é isso. Acabar com essa medida provisória. Mas medida provisória não enche reservatório, se revogar. Acontece que você conseguiria ter a Agência Nacional de Águas regulando o uso da água desses reservatórios, impedindo que o setor elétrico se apropriasse unicamente desse recurso que está nos reservatórios. Vocês vejam, por exemplo, quando teve a crise hídrica de 2014... É muito importante isso que a Malu está colocando. Porque, veja bem, a única forma de voltar a ter água para os outros usos de forma adequada é resolver o problema do sistema elétrico. Como é que resolve o problema do sistema elétrico? Fazendo aquilo que o governo não quer fazer. Racionamento. Seja feito, então, medidas de racionamento do uso da energia elétrica, que vai ter consequências políticas e econômicas. Mas essas consequências políticas e econômicas, com as políticas eu não vou me alongar, porque não é a minha área, mas as econômicas nós sabemos e podemos gerir como foi feito em 2001. Hoje, o que está sendo proposto? Repassar o grosso do custo da crise elétrica para nós consumidores. Você imagina que o governo está oferecendo às grandes consumidores a possibilidade de negociar a venda da energia que eles não vão consumir por um preço maior do que eles iriam pagar se eles consumissem. Ou seja, nós, consumidores, estamos tendo um aumento tarifário. Eles, não perguntam para nós se nós estamos dispostos a reduzir ou não o nosso consumo. Não é feito como foi feito lá atrás, que quando a gente reduzia o consumo, a gente tinha uma bonificação na nossa tarifa. Pelo menos você fazia um esforço e ganhava alguma coisa. Agora não. Você faz o esforço e paga por ele. Enquanto os grandes consumidores têm a seguinte vantagem: eles fazem um esforço, mas se eles fizerem um esforço, eles ganham um dinheirinho a mais em relação ao que eles já ganhavam anteriormente. Ou seja, é uma forma totalmente injusta de gerir o problema. Ou seja, a solução está dentro do sistema elétrico e não no sistema de água, como disse a Malu. A água, os reservatórios dão conta, se for preservadas as regras de gestão da água que estão na ANA, que estão no IBAMA. O problema da crise elétrica é um outro problema que tem que ser resolvido pelo sistema elétrico com soluções que já foram adotadas no passado e podem ser adotadas agora. É exatamente isso, porque, veja, se as previsões do clima são de que o ano que vem nós teremos um ano provavelmente mais seco ainda, né? E a cada seca, a cada estiagem, esses estios estão sendo mais intensos, é importante que os reservatórios preservem uma quantidade de água que garanta a capacidade deles se recomporem. Se a gente levar os reservatórios ao esgotamento, como aconteceu com o sistema Cantareira, aquela discussão, a sociedade nunca tinha ouvido falar em uso de volume morto de reservatório. Foi a primeira vez que, né, a região sudeste ouviu essa expressão de uso de volume morto. No Nordeste, a gente já tem um hábito, a população do semiárido sabe conviver muito bem com pouca disponibilidade hídrica, mas nas regiões sul e sudeste não.
Então, o que não está havendo, e o que deveria estar havendo, é uma gestão com olhar para os usos múltiplos da água e para os ecossistemas. Qual será a capacidade de recuperar esses reservatórios? Até onde nós podemos usar a água que está lá? E de que forma compartilhar essa água com todos os usos? A nossa legislação ela é muito clara. Em momento de seca e de escassez hídrica, o uso prioritário da água no Brasil é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Não é a geração de energia. Então, embora nós sejamos sensíveis, evidentemente solidários à necessidade de energia, nós temos que saber compartilhar. Não dá para destruir o sistema de meio ambiente, o sistema de recursos hídricos para atender um setor que não se preveniu, não fez a lição de casa. E não é de agora, não fez a lição de casa já de algumas décadas, mas por não ter feito isso, aí você desmonta todos os outros sistemas de gestão e prioriza um único usuário e socializa o prejuízo, quer dizer, prevê, age de forma ostensiva para garantir um uso econômico e socializa o prejuízo e os problemas com todo o resto da sociedade. Então, mas nós tínhamos interrompido você. Eu tinha feito aquela pergunta, na emergência, o que dá para fazer? E você falou assim, bom, primeiro temos que revogar a medida provisória. Mas isso. Quais são as outras medidas? Quer dizer, nós vamos ficar sem água mesmo? Tem lugares que nós já estamos sem água. Não é que nós vamos ficar, nós já estamos. Nós já temos cidades como Sorocaba, como Curitiba, que eu já citei, toda a bacia do Paraná, e a bacia do Paraná, nós estamos falando aí de 5 estados do Brasil, né? Onde já não tem água para vários usos. Então, o que se tem que fazer no momento desse? Primeiro lugar, uma ampla campanha para um uso racional, um uso para a economia, né? Depois, medidas de restrição nos usos. Nós vamos ter, sim, que fazer racionamento, tanto de energia como de água. Isso tem um impacto político e tem um impacto econômico. Agora, se não fizer, o impacto lá na frente vai ser maior, né? Quer dizer, você vai agravar o problema. Então, o que o governo deveria ter feito? Uma campanha para a economia de água, uma campanha para a economia de energia. Nós fizemos o contrário. Primeira atitude do governo brasileiro, quando assumiu a presidência da República, esse desgoverno, foi acabar com o horário de verão. O que isso significa? O que isso sinaliza para a população? Está tudo bem, está confortável, não teremos problema, não vai mais existir risco de apagão no Brasil. Nós estamos vivendo um apagão generalizado, um apagão de governo, um apagão de ética, um apagão de democracia, um apagão de ataque a todas as instituições. O que a gente tem que fazer? Ir para a rua, tirar corrupto do governo, porque senão vai faltar água na torneira, vai faltar leito hospitalar, vai morrer mais gente, vai faltar vacina. Chega desse caos. Alguém tem que dar um basta nisso. E se não for a sociedade assumir as rédeas da governança com transparência, com participação civil, como é que vai ficar? Vai ser a iniciativa privada que vai comandar os rumos do Brasil ou os desrumos do Brasil? Não dá mais, desculpa o desabafo, mas é muito difícil ouvir que a boiada vai passar sobre a nossa cabeça, que mais de 500 mil de brasileiros morreram e que não se dá valor a isso, que, enfim, né, que se desrespeita, se rasga a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, para fazer uma falsa imagem de que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos vivendo um problema gravíssimo. Faltar água é agravamento de problema de saúde pública. Sem energia a gente até pode ficar, mas sem água não dá. Então, para ajudar a Malu aí na resposta, se ela me permite, ela falou, eu acho que a campanha de conscientização para o uso da água, uso da energia elétrica, tudo isso é positivo, não vou me opor a isso, mas nós sabemos que o resultado disso é relativamente limitado, né?
na verdade, tem coisas que foram feitas, já não foram feitas e podem ser feitas ainda. Por exemplo, nós temos aí no sistema elétrico cerca de 3.000 megawatts de capacidade elétrica que estão no sistema e que não estão operando por termoelétricas, estou falando, né? Que não estão operando por quê? Porque as empresas, segundo um relatório da própria empresa de pesquisa energética, dizem o seguinte, olha, para mim é mais interessante, porque se elas não operam, elas pagam uma multa, mas é mais interessante eu não operar, ou seja, não gerar energia e gerar racionamento e gerar esgotamento reservatório, do que simplesmente gastar dinheiro fazendo a minha usina funcionar. Então, veja bem que absurdo. O governo tem conhecimento, através das suas estruturas de gestão, que certas empresas fizeram um contrato com elas, que elas preferem não operar, elas ganham dinheiro para não operar, e se caso elas forem necessárias para atender o mercado, elas pagam uma pequena multa e está tudo resolvido. Ou seja, é melhor ganhar dinheiro sem fazer nada, porque eu tenho um contrato que, se eu não fizer nada, eu ganho dinheiro e pago uma multinha ali do lado. Isso é o governo atual. É uma coisa absolutamente inacreditável. E o relatório, volto a falar, não é meu, é da empresa de pesquisa energética, que é um órgão do governo federal. Como pode acontecer coisas desse tipo? Então, pode ser feita coisas, o governo pode tomar as rédeas do processo, respeitando a Constituição e fazendo funcionar o que não funciona. Não é possível, por exemplo, como é possível que a usina nuclear Angra 2 esteja hoje parada como no momento de crise hídrica como essa, quando elas podiam ter sido paradas em janeiro, né? Claro que eles vão dizer, é melhor parar em agosto, né, ou julho, do que agora em janeiro. Mas, meu Deus do céu, alguém tem que coordenar, falar o seguinte, olha, se você for parar naquela época, nós estamos antecipando uma crise hídrica e isso vai ter problema para a população. Então, é melhor você parar agora, pagamos talvez um pouquinho mais de custos para essa central, mas pelo menos vamos mitigar o problema da racionamento de água lá na frente. Então, há uma má gestão. Esse governo é realmente um desastre do ponto de vista da gestão do sistema elétrico, e não vou falar que eu conheço, mas a Malu sabe melhor que também, na parte ambiental, o desastre é inacreditável, é uma coisa... temos que ir todos para a rua, mas não é fácil, não é um problema de fácil solução, né? Vamos ter que conviver com ele. Obrigado. Mas não dá para dizer que as operadoras privadas estão forçando um aumento da tarifa com esse tipo de escassez gerada? Sem dúvida, sem dúvida. Veja bem, o que são as bandeiras tarifárias? Como é que era a regra anterior à existência das bandeiras tarifárias? Que elas foram criadas pelo governo do PT aí em 96. 96, estou falando, 96. Que consiste no seguinte, as empresas antes, quando havia um aumento da geração térmica, elas tinham que pagar mais pela energia, e na tarifa, no que viria no aumento tarifário do ano seguinte, viria esse incremento do custo decorrente desse baixo térmico mais elevado. Em 96 foi criada essa bandeira tarifária, e agora essa bandeira tarifária dá direito à ANEEL, que é um regulador, o direito de aumentar as tarifas sem nenhum controle de ninguém. Ela decidiu amanhã, a partir de amanhã não vão ter bandeira vermelha, não sei a tal preço, aumenta a tarifa de todo mundo, para poder evitar esse aumento tarifário que ela saberia lá na frente. Então, ela antecipa alguma coisa, depois se sobra dinheiro ou não, aí nós ficamos, como aconteceu em alguns casos, alguns anos, você recebe depois esse dinheiro de volta na tarifa. Ou seja, nós emprestamos dinheiro para as distribuidoras, para elas não terem prejuízo. Ela pega o meu dinheiro, o seu, o da Malu, e bota para ajudar a empresa. Como se as empresas não tivessem muito maior capacidade, veja bem, de administrar
a sua situação financeira do que os milhares de brasileiros, os quais nem tomam conhecimento desse empréstimo. Certo? Esse empréstimo é feito compulsoriamente e você é obrigado a pagar, ou, na pior das hipóteses, né, se você tiver uma situação muito difícil, você simplesmente não paga e aí vem a empresa de energia elétrica e corta o seu suprimento de eletricidade, que é muito pior ainda. Então, veja bem, tudo é feito para beneficiar as empresas. Voltamos à situação da captura do regulador. O regulador é capturado para beneficiar as empresas em detrimento de nós, os cidadãos todos desse país. Gente, o papo está ótimo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos aí 2 minutos para cada um, né? E nós temos um telespectador que está ficando angustiado com essa falta de água, né? Com essa falta de energia. O que vocês têm para dizer a eles, assim? Em relação à água, nós temos uma política nacional de recursos hídricos, comitês de bacia, planos de bacia hidrográfica, que com participação da sociedade, decisões descentralizadas e participativas, é possível evitar conflitos, evitar o caos do desabastecimento de água para os usos mais nobres nesse momento de escassez. Então, é fundamental agora que a gente fortaleça esses sistemas de governança, que a gente participe ativamente disso e que a gente seja solidário com aqueles que não têm acesso à água, principalmente populações que estão à margem, né, das unidades habitacionais regulares, o número de pessoas que aumentou muito, o número de pessoas morando nas ruas, de atividades econômicas que têm como mudar comportamento, ou seja, mudar de atitudes em relação ao uso da água para que a gente enfrente esse período de escassez com menos dificuldade, com maior solidariedade. Em segundo lugar, conter imediatamente o desmatamento, que é a raiz dos problemas da escassez hídrica no Brasil. Se a gente conter o desmatamento da Amazônia, restaurar a Mata Atlântica, valorizar os produtores que protegem nascentes, que preservam mananciais, investir em saneamento básico, nós vamos nos preparar para que no próximo ano essa crise não volte numa intensidade ainda maior. Ainda dá tempo. A gente tem ainda água nos reservatórios, né? A gente ainda tem uma situação de equilíbrio no abastecimento. Então, a gente não pode priorizar um único setor. É fundamental valorizar o papel da Agência Nacional de Águas e Saneamento como uma agência reguladora de acesso aos recursos naturais essenciais à vida no Brasil, que são a água e o saneamento, né? O resto, a gente corre atrás. Muito obrigado. Adilson, você tem a palavra. Eu acho que nós, como cidadãos, temos um papel muito importante nesse processo, porque nós temos dever, aliás, né, de entrar em contato, acessar, né, o site da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para dizer para eles que nós não estamos satisfeitos com a forma como eles estão gerindo essa crise elétrica. Então, acho que esse é um papel importante da cidadania, de mostrar a sua insatisfação com essa sistemática que é extremamente injusta de onerar cada vez mais o pequeno consumidor, o consumidor residencial, o pequeno comércio, e facilitar a vida daqueles que são os grandes consumidores. Esse é um papel importante do ponto de vista da cidadania, que eu acho que nós exercemos pouco, podemos exercer muito mais daqui para frente. E a segunda a outra coisa muito importante, é aceitar que vai haver racionamento de energia elétrica e se preparar para essa situação. Muito provavelmente nós vamos ter, não um apagão generalizado no Brasil, mas provavelmente nós vamos ter diversos cortes de energia localizados em regiões específicas, e isso nós vamos ter que poder conviver com essa situação, porque a situação tende a se agravar nos próximos meses. Eu quero agradecer muito a Malu Ribeiro e ao Adilson de Oliveira por esse papo excelente e informativo que nós tivemos sobre a nossa crise energética e da crise de água, e agradecer também a você que nos assiste. Obrigado, semana que vem tem mais.